Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce Tamari. No vídeo de hoje nós vamos decorar um bolo no tema O Pequeno Príncipe de pasta americana, 2 andares. Eu espero muito que vocês gostem, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Bom, quando você tem um bolo de pasta americana que vai levar algum tipo de aplique, eu sugiro que você faça esse aplique sempre antes, né? Antes mesmo de começar a decorar o bolo. Então, a minha sugestão é que você faça os apliques pelo menos um dia antes. Não é que não dê para fazer no mesmo dia, mas quando você faz um dia antes, o aplique ele seca, né? Fica mais durinho, fica até mais fácil de se trabalhar. Então, eu comecei com o aplique, gente. Depois que eu aprendi a trabalhar com a pintura aquarelada, foi algo que, assim, que me salvou muito, sabe? E valorizou muito o meu trabalho, fica lindo e eu consigo fazer qualquer tema aí do jeitinho que eu quiser. Consigo mudar cores e tudo mais. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a pintura aquarelada. Bom, esse papel transparente que vocês estão me vendo aí, usando, parece um papel manteiga, mas não é, tá? Um papel manteiga. É um papel transparente, se chama papel vegetal. Você encontra em papelaria, tá? O bloco, se eu não me engano, de 20 ou de 15 páginas, é capaz de você encontrar também esse papel, folha, né? Você consegue comprar folha. Dá para usar também o papel manteiga, tá bom? Esse lápis que eu estou utilizando é um lápis 6B. Eu imprimi o desenho que eu queria, no tamanho que eu queria, numa folha de sulfite, lembrando de imprimir o meu desenho espelhado, para quando eu passar ele para a pasta americana, eu conseguir que ele fique virado para o lado que eu quero. Então, eu já imprimi ele espelhado. Tá vendo aí que o número 1 tá ao contrário? Para depois eu conseguir passar ele para a pasta americana. Então, com o auxílio do lápis 6B, por que lápis 6B? Porque ele é mais macio e fica mais fácil de transferir depois, tá bom? Peguei aí o meu desenho, cobri tudo bonitinho e fiz a pintura aquarelada. A pintura ela pode ser feita com corante em pó. Eu uso corante lipossolúvel, ele pode ser diluído no álcool de cereais, mas nesse caso aí eu trabalhei com o corante seco, tá? Então eu peguei o corante em pó, lipossolúvel e fui pintando aí todo o meu desenho, né? Não tem problema borrocar um pouquinho pro lado de fora, só não pode borrar pro lado de dentro do desenho, senão vai ficar manchado. E para finalizar o meu desenho, eu vim fazendo um contorno, tá? Eu já mostrei aqui no canal diversas vezes fazendo com a pintura aquarelada diluída em álcool de cereais. Algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam aqui é se pode usar o corante em gel. E não é que você não possa usar o corante em gel, mas quando você coloca o álcool de cereais no corante em gel, ele talha. Então, não é a melhor opção. Então, eu indico que você use o corante em pó. Como eu disse, eu utilizo o lipossolúvel, que é aquele corante para chocolate, né? Porém em pó. Para fazer o contorno do meu desenho, eu utilizo o corante líquido, eu prefiro, tá? O corante líquido, aquela anelina mesmo, tá? Preto, marrom, como eu queira. E lembra que eu falei para vocês que consigo fazer o que eu quiser, mudar cores e tudo mais? A minha cliente me pediu que o cabelinho do Pequeno Príncipe fosse castanho, porque o bebê dela é moreno, né? Tem um cabelinho castanho. Então, eu peguei aquele Pequeno Príncipe lá que era loirinho e consegui deixar ele com o cabelo castanho, deixar ele moreno. Então, por isso aí a grande vantagem da pintura aquarelada, tá? Depois vocês deem uma olhadinha também num vídeo que eu fiz aqui pra vocês do bolo de formatura da Elis, também da minha filha Elis. Eu fiz uma bonequinha linda, inclusive a bonequinha ela era, se eu não me engano, com cabelo preto e a roupa preta e vermelha, e eu fiz ela completamente diferente, mas tendo ali uma base. Gente, a pintura aquarelada ela abre caminho, sabe, assim, pra confeitaria ali, pra decoração, e consegue deixar o nosso bolo ainda mais bonito. Eu transferi essa pintura, eu coloquei aquele papel vegetal que eu cobri, eu abri a minha pasta americana com um pouco de CMC, coloquei o meu papel ali com a parte que eu cobri virada para a pasta americana, passei o lápis novamente para transferir e depois eu fui pintando. Fiz aí a pintura do contorno e cortei com um bisturi, tá pronto esse meu primeiro aplique, né? Foram vários apliques, na verdade. Eu não consegui mostrar para vocês fazendo o Pequeno Príncipe, porque eu achei que estava filmando e não estava, mas aí eu vou mostrar fazendo o número 1 para vocês terem uma ideia, tá vendo? Eu risquei de um lado e o lado que teve contato com o lápis
foi o lado que eu encostei na minha pasta americana com um pouquinho de CMC. E daí eu fui pintando. Eu tô fazendo a pintura a seco, tá vendo? Fica mesmo umas partes mais escuras, umas partes mais claras. É uma característica desse tipo de pintura, tá? Ela não fica 100% uniforme, não. Nesse tipo de pintura. Então, eu comecei com a minha pintura a seco, pintando o número 1. E depois eu começo a diluir, porque eu precisava diluir para ficar melhor. Então, com um pouquinho de álcool de cereais, ó, eu peguei o álcool de cereais, fica até de dica para vocês. Coloquei num potinho de adoçante, né? Porque aí fica ali com conta-gotas, fica mais fácil, né? E aí fui fazendo o contorno. Vocês lembram que eu falei que da outra vez lá no Pequeno Príncipe, eu fiz o contorno com o corante líquido, né? Eu não precisei diluir nem nada porque ele já é líquido. Aí, nesse caso, eu resolvi fazer o contorno com o corante em pó. E aí, sim, eu diluí ele no álcool de cereais para ficar mais vivo. E aí, eu vou cobrindo, né? Fazendo todo o contorno. Depois, eu fui seguindo aí o modelo de inspiração, né? Fui fazendo as listrinhas com esse tom de azul um pouco mais escuro. Usei também verde, né? Fazendo essas mesmas listas com o corante verde. E fui dando seguimento aí no meu trabalho. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça então de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Segue também a gente no Instagram, que é @mundostamari. Se quiser conhecer o nosso canal secundário Cantinho da Mari, onde eu mostro um pouco ali da minha rotina com a confeitaria, com o delivery, você vai ser muito bem-vindo. E queria também te dizer que o nosso curso online está disponível, o link aqui embaixo no box de informações, para você fazer a compra dele com 50% de desconto, tá bom? Como vocês estão vendo aí, né? Eu peguei meu bisturi, cortei ali, né? Bem direitinho, bem certinho. O meu número 1, assim como eu fiz também com o Pequeno Príncipe. Claro que o número 1 foi muito mais fácil, né? São linhas retas. Mas foi a mesma coisa que eu fiz com o Pequeno Príncipe, tá bom, pessoal? E aí, gente, é só cortar e deixar secar um pouquinho. Claro que tem muitas mais outras dicas, né? Aqui é um vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês um pouquinho sobre a pintura aquarelada. A pintura aquarelada vai muito além do que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Depois de cortar o número 1, eu repeti todo o processo com os passarinhos, tá? E eu fiz do mesmo jeito que eu fiz o Pequeno Príncipe, né? Eu comecei com a pintura seco, depois fui fazendo o contorno. Como se fosse um desenho, sabe? Uma pintura de criança mesmo, bem simples. É uma pintura bem simples, isso daí, bem legal de fazer. Fiz também os apliques de estrela. Eu cortei as estrelas, né? A pasta americana com CMC, para ela ficar durinha. Cortei com os cortadores de tamanhos diferentes. Coloquei esse arame. Gente, esse arame é aquele arame encapado, tá? Eu peguei o branco. Não sei qual que é a espessura dele, porque não tinha aqui a numeração. Eu só tinha ele aqui, mas eu não tinha uma numeração. Mas eu peguei o arame branco encapado e coloquei em algumas estrelas que iriam ficar no topo do bolo. Pintei com pó dourado diluído em álcool de cereais e deixei secando para no outro dia a gente começar então com a decoração do bolo. Vamos então para a decoração do bolo em si. Aqui a gente vai ter um bolo de 15 centímetros de diâmetro e um bolo de 10 centímetros de diâmetro na parte de cima. Eu já havia feito a blindagem, tá? A blindagem é a primeira coisa que eu faço no bolo, porque quando eu faço a blindagem no meu bolo, o meu bolo ele está gelado. Porém, para cobrir o bolo com a pasta americana, o meu bolo precisa estar em temperatura ambiente. Então, o meu bolo já estava blindado, todo certinho, bonitinho. E eu começo, então, a cobrir o meu bolo com a pasta americana. Então, eu peguei uma pasta americana branca, né? Porque esse meu bolo vai ser todo pintadinho, então eu comecei com ele no fundo branco. Eu vou trabalhando com a técnica de envelopamento, na qual eu começo, né? Eu inicio cobrindo o topo do meu bolo para só depois cobrir as laterais. Fica mais fácil de cobrir assim, dá menos bolha de ar, na minha opinião, e corre menos risco da pasta rachar, né? Então, eu prefiro trabalhar assim, mas se você quiser abrir a pasta, colocar toda ela em cima do bolo e depois ir acertando, colando, dá também. Lembrando que como a minha ganache está bem sequinha, para que eu conseguisse colar essa pasta no bolo, eu preciso molhar o bolo. Então, eu molho o bolo com água, tá? Um borrifador com água, molho meu bolo para poder colar essa pasta americana. Depois eu vou fazer agora a lateral. E aí eu sovo novamente a minha pasta americana e eu começo abrindo. Ela já assim em forma de cilindro, né? E depois eu vou esticando primeiro para fazer toda a circunferência ali do meu bolo, né? Para cobrir toda a circunferência. Depois que eu chego no tamanho correto da circunferência, eu passo para a altura.
do bolo. Então, sempre dou essa preferência, tá? Vocês podem ver que eu tô usando um rolinho bem pequenininho, não é um rolo de pasta muito grande, porque dá pra fazer com os 2 tamanhos de rolo, com 3 tamanhos de rolo diferentes, né? O pequeno, o grande, o médio, aquele bem grandão que parece até de pizza. Então, dá pra fazer também. E aí você vai decidir, porque você vai ver qual é o tamanho de rolo, você vai se adaptar na hora de trabalhar com a pasta americana. Então, é algo muito pessoal, tá bom? Feito isso, a gente vai enrolar a pasta para poder colar no bolo, que eu já havia molhado. E tem uma dica importante. Nesse caso aí, a minha pasta estava bem sequinha, então eu só enrolei, não precisei fazer nada e levei ela até o bolo e fui retirando as bolhas, levando todo o ar que tinha no bolo para a parte de trás, para poder juntar ali atrás. Caso a sua pasta esteja um pouco úmida, você pode colocar um pouco de amido de milho antes de enrolar para que ela não grude. Ou também você pode utilizar o pó para glacê real, tá? Na hora de passar ele na pasta, né, para não grudar na hora de enrolar, você passa um pouquinho de amido ou de pó para glacê real para que essa pasta não grude na hora que você enrole ela. Eu juntei a parte de trás ali, cortei, retirei o excesso. Fiz também as esquinas, né, do meu bolo e agora eu tô fazendo já a estruturação. Antes mesmo de começar a trabalhar com o segundo andar, a primeira coisa que eu faço, gente, antes de passar pro segundo andar, é fazer a estruturação, porque eu morro de medo de esquecer de estruturar o bolo. Então, antes mesmo de eu começar a fazer o segundo andar, eu corro para fazer a parte da estruturação, tá bom? Aí eu tô retirando uma marquinha de mão, que possa estar aparecendo ali eventualmente. Já marquei qual que é o lado da frente do meu bolo, né? Porque a gente sempre tem um lado que está mais perfeito. E esse lado um pouco mais perfeito vai ser sempre a parte da frente. Qualquer defeito que pode ter no nosso bolo será então a parte de trás. Talvez se você está chegando aqui agora no canal, né, você tenha sentido aí um pouquinho de falta, né, de ver um pouco mais dessa parte da cobertura do bolo e tal, mas aqui no canal tem muitos vídeos mostrando, tá, como cobrir o bolo com pasta americana. Sugiro que você dê uma olhadinha, tem muita coisa legal aqui no canal, tá bom? Seguindo então o modelo de inspiração, pessoal, eu peguei aquele mesmo pó que eu utilizei para pintar lá, fazer a minha pintura, com o pincel de maquiagem, que eu uso só aqui na confeitaria. Eu fui pintando todo o meu bolo com ele seco, tá bom? Então, eu peguei e ia chuchando ali o pincel no pó, tirando o excesso e esfumando ali. Comecei com o verde, né, no rodapé. Gente, eu não sei dizer que verde é esse, tá? Porque nesse meu estojo, o verde ele vem com uma numeração. Então, eu não sei dizer ao certo qual é o verde. Em seguida, com o mesmo pincel, eu tirei o excesso do verde, mas não precisa retirar muito, porque dá uma mesclada ali do verde com o azul, tá? As cores não se separam 100%. Então, eu tirei o excesso do verde e vim com o azul mais claro, esfumando também, fazendo ali esse degradê do verde pro azul. E fui repetindo isso ali até chegar num ponto X ali do bolo, tá? Eu não levei até o meio, não foi o bolo todo, mas porque na parte do meio do bolo ficou branquinho. Na parte de cima do bolo, também esfumei, porém dessa vez só com o azul, tá? Então, vai ficar mesmo umas partes mais claras, umas partes mais escuras, porque essa parte do azul, ela tá representando o céu, né? Então, fica mesmo essas nuances, né? No azul mais escuro, no azul mais claro, tá tudo bem, tá tudo certo. É esse mesmo efeito que a gente quer no nosso bolo, tá bom? E aí, a paciência, né, gente, pra esfumar bastante. Quanto mais você esfuma, mais bonitinho fica o bolo, né? Mais bem acabado fica. Fiz esse processo no andar de baixo e no andar de cima também. Repeti o mesmo processo. O próximo passo agora é colocar um bolo em cima do outro. Para que esse bolo não corra, né, de um lado para o outro, eu colo o meu bolo utilizando a glucose de milho. Tá? Ela cola muito bem e quanto mais tempo o bolo fica um em cima do outro, mais ela vai colando. Então, eu coloquei aí primeiro um bolo em cima do outro, retiro também marcações, né, acerto tudo bonitinho para começar então a colocar os apliques. Antes de colocar os apliques, eu fui pintando o nome do meu aniversariante. Então, aí é o seguinte, gente, eu pego aquele carimbo de letra, tá? Carimbinho de letra. E fui marcando, né? Aí o nome do aniversariante. Depois eu vim com o pó dourado, o mesmo pó dourado que eu pintei as estrelas, eu fui pintando o nome, tá? E aí fica bem bonito, tá? Esse tipo de carimbo você encontra em lojas de confeitaria, não é difícil de encontrar. Tem vários e vários modelos e fontes diferentes, tá? Então aí fica bem ao critério mesmo do modelo do bolo que o cliente pediu. Nesse caso, eu não consegui fazer exatamente igual que a minha cliente tinha pedido, né? O nome do aniversariante, porque
Eu tinha até uma fonte bem parecida com o modelo Inspiração, porém faltava uma letra, que era a letra R. Eu não tinha a letra R, sumiu, desapareceu. Isso acontece também, tá, gente? De sumir. Então, como eu não tinha letra R, eu acabei precisando fazer com uma outra fonte. Coloquei então todos os apliques e olha só o resultado final do bolo. Eu precisei fazer algumas mudanças porque o bolo Inspiração era bem maior do que esse. Então acabou que algumas coisas que tinha no bolo Inspiração ficou muito bruto para esse bolo que era um bolo menor, né? 15 e 10 centímetros. Mas a minha cliente, graças a Deus, amou o resultado final. Eu também amei. Para colar os apliques, pessoal, eu utilizei água, tá bom? Um pouquinho de água e colei. E esse foi o resultado final do bolo de hoje. Eu amei ter feito, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @mundodocetamari ou Mariane Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!